E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Let It Rip. E aí, Conan, beleza? Tamo aí na atividade. Hoje nós vamos falar de filmes, continuações que não deram certo. O Conan assistiu ontem, essa semana? Ah, sei lá, faz uns... por aí. Já perdendo o tempo, mas acho que faz, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ah, tá fresco ainda. Tá fresco. Ele assistiu a sequência do Matrix que saiu... Quando foi que saiu? Saiu 2020, Sei lá, alguma cara. coisa. É que geralmente, assim, ó, Não é tão por mais que novo. esteja hypado, assim, algum tipo de continuação, se é muito específico algo que eu gosto bem de pegar a continuação da história, tipo O Senhor dos Anéis, algo que você realmente vai seguir. Agora, quando é uma continuação, tipo igual o Matrix, assim, por mais que tenha um marketing, rola uma parada assim, você tem que assistir, tem que assistir. Tem que assistir. Mano, eu assisto quando eu quiser assistir, sabe? Sabe quando você faz eu assim? também. Eu gosto de assistir quando eu quero assistir. Eu faço sempre isso. Eu não assisto porque eu tenho que assistir. Então, Mesmo porque se ainda a gente tivesse um trampo relacionado, aí beleza, né? Mas... não, tem umas indicações que você me passou, cara, que tá arquivado, tá na minha playlist ali. Aí eu assim, pô, cara, agora eu tô a fim de assistir esse filme. eu sou entendeu? assim também. Eu sou assim. Esses dias eu reassisti... Cara, eu tava vendo o Júri, que é com o Gene Hackman, o John Cusack, o Dustin Hoffman, a Rachel Weisz. Cara, é um elenco do caralho. Acho que é 90, 98, 99. Mano, como era diferente os filmes dessa época. Vai, até de 95 a 2005, esses 10 anos. É muito diferente. É muito. Eu não sei se é nostálgico, se é só isso, se é só nostalgia. Mas essa diferença do. Acho que é nostalgia, porque você tá vendo filmes gravados, são analógicos. Sim. Você vê que a imagem é diferente, o foco é diferente, é inferior. A qualidade é inferior. Mas é nostalgia. Porque eu pensei, caramba, por que não tem filme bom com o gráfico de hoje, mas bom desse jeito, né? Porque é uma puta história boa, mano. Sim. E acho que, sei lá, mas acho que a gente tá meio com essa coisa de... Você tava falando, a gente tava falando de tantos streamings, tantos canais, é tanto filme, mano, é tanta coisa pra assistir que você não assiste nada. E às vezes você acaba voltando pra assistir coisa velha que você... Ou isso é a minha procrastinação, minha zona de conforto. Fica vendo os filmes... Como é que fala? Filme... esqueci, mano. Que você bota pra rolar e fica fazendo outra coisa, deixa de fundo. Mas... Igual eu assisti o Júri, assisti O Preço de um Resgate, do Mel Gibson, filmaço. Assisti... qual que era o outro? O Inimigo do Estado, com o Will Smith. Apesar que eu tô meio que boicotando o Will Smith, desde a treta dele lá, que ele bateu no Chris Rock lá, que ele foi cuzão, eu tô boicotando o filme dele. Mas assisti o Inimigo do Estado é muito louco, mano. Que é com o Gene Hackman também, puta filmaço. E aí, eu assisti essa sequência do Matrix. Eu assisti quando saiu, quando lançou. Porque eu sempre fui fã. Eu tava te falando, quando teve o primeiro, em 99, Sim. eu tava lá, mano, no cinema, lá, assistindo o bagulho. Puta, esse filme mudou minha vida, mano. Puta história de ficção científica boa. Fora a inovação no cinema, né? O esquema que os caras fizeram com as câmeras lá. Hoje, as irmãs Wachowski fizeram colocar um monte de câmera em volta e todas filmando ao mesmo tempo e depois você pegar um frame de cada uma e fazer o bagulho girando. Que louco. Simples. Puta ideia simples, mano. Vamos colocar 100 câmeras gravando a mesma coisa num ângulo, num círculo. E aí, quando a gente pegar o filme de todas, a gente pega um frame de cada uma e põe na sequência pra fazer o filme. E aí você vê o bagulho virando. É muito louco. Mas a gente tava no cinema, a hora que eu vi o bagulho, eu falei, Sim. que porra de efeito especial é esse, mano? E nem é tão efeito especial, assim, não é tão CGI. É só câmera mesmo. É só bem feito. Mas é isso que é legal. O CGI é a bala voando e tal, mas o efeito da câmera girando é analógico. Assim, de certa forma. São 100 e poucas câmeras filmando. Não é um CGI que você vai lá dentro do sistema, você gira a câmera, faz o diabo que você quiser. Muito louco. E aí eu assisti essa sequência. E eu achei uma merda, mano. Primeiro, desnecessário. Tem coisas que, igual você falou, pegar sequência, Senhor dos Anéis. Quando você tá no meio da história, é uma coisa. Eu vou assistir as sequências. Sim. Quando é um bagulho novo, baseado naquilo, tipo Anéis do Poder, que eu não assisti ainda e nem sei se eu vou assistir. Ou esse Matrix, que é um bagulho... O Matrix teve começo, meio e fim a história. O Matrix Reload e Matrix... Qual que é o último? Sei lá. Bom, enfim. E acabou a história. Uma história com começo, meio e fim. Não... Hã?
O Reload era o segundo? Acho que o Reload é o segundo. O terceiro não. Bom, enfim. E aí, tá lá. Não destruíram as máquinas, entraram num acordo. O Neo falou: eu paro de fuder o seu sistema. Eu paro de te atacar. Mas na verdade foi barganha, né? Ele falou: eu tiro o agente Smith, porque o agente Smith acabou se tornando um vírus dentro da Matrix e a Matrix não conseguia se livrar dele. Aí o Neo faz um acordo. Ele fala: ó, eu me livro eu derroto o Smith. E tudo volta como era antes, acaba a guerra, e você vai dar o direito da pessoa escolher se ela quer ficar ou não. Você não vai mais escravizá-las. Esse era o acordo com a máquina, e a máquina topou, beleza. Só que não foi, no que eu falei, não foi destruída a máquina continua lá. Não, sim, o sistema ele se auto-reorganizou. Se você... uma outra identidade. Aí acabou assim. Começo, meio e fim. Aí vieram e fizeram. Eu nem lembro direito qual que é o roteiro dessa desgraça desse filme, mano. Não, é que na realidade o que acontece? O Neo, ele pra mim não ficou claro como ele voltou para a Matrix. Então, na realidade, porque ele tinha morrido. Então, ele morreu. Não, assim, o que aconteceu, assim, agora eu lembrei aqui, essa Matrix, aquela Matrix, ela foi, tipo, destruída. Aí, essa é como se tivesse uma nova Matrix. Então, essa nova Matrix, o que ela fez? Ela ressuscitou, juntou todo o corpo do Neo e da Trinity. Aí ele começou a fazer o quê? Estudar. O que ele fala é que na Matrix anterior, a Matrix ela não tinha afeto ou entendimento com o ser humano. Essa nova, ela já não. Ele gosta de estudar o comportamento humano, ele gosta de... Então o que ele fez? Começou a estudar o Neo e a Trinity. Então, de todas as versões que eles criavam assim, ele começou a perceber que assim, a Trinity e o Neo, eles não podiam ficar juntos, mas não podia ficar também longe. Que na verdade o segredo que o cara que fez a máquina lá, que fez o código deles, eles não podem ficar nem querendo, ele não é escolhido, né? Sim. Então, só que na realidade ele não é como se fosse o código, fonte mesmo tá junto com a Trinity. Tá dividido o negócio. Tá dividido. Então, de todas as realidades que essa Matrix criou, ela percebeu que o Neo e a Trinity não pode ficar... Tem que ficar meio termo, próximo, mas também sem contato. Então, criou uma vida pra Trinity, ela tem uma... filho, eu vi. Aí o Neo, praticamente, ele ficou só tomando aquelas pílulas azul. O psicólogo dele, ele é o próprio cara é a própria Matrix, na realidade. Começou a estudar ele, né? E o psicólogo, então, ele entendia tudo, aprendeu até... E o Neo, ele criou... toda a Matrix, ela virou um jogo. Daí... Só que o Neo deixou como se fosse uma brecha ali para ser resgatado, né? Daí foi aonde quem tá fora da Matrix conseguiu achar ele. E quem tá fora ainda existe, né? E quem tá dentro, tá dentro. Então, no final das contas, assim, bom, traz um pouco traz toda uma contextualização do primeiro, do segundo, dá pra entender toda a trilogia Matrix um pouco mais. Só que no final das contas acaba sendo meio que cagado, de certa forma, porque os dois saem voando lá e tudo bem. Você acha que era necessário? Porque o que a Matrix fala assim, cara, tudo bem, ó. Quem vai controlar aqui? Vocês voltaram agora, são os dois fodões. Só que a galera aqui tá acostumada, eles não querem voltar, eles não querem sair fora. Eles querem ficar dentro. Né? Não, mas isso na primeira trilogia já tem o próprio cara que trai o Morpheus lá, o Smith, ele é um vírus que ele é meio agente duplo, né? Na verdade, ele consegue... Tem uma hora que ele ajuda o Neo, mas tem hora que ele fode o Neo. Então ele é um agente duplo. No geral, cara, é mais do mesmo, é uma releitura, pra mim, no meu ponto de ver, como eu tinha conversado com o Morto aqui, ele tava falando da Compadecida. Se você assistir friamente, lógico, cara, é uma releitura do mesmo, é mais do mesmo. Não é continuação, né? Foi bem filmado, o Matrix foi, o da Compadecida também foi bem filmado, foi. A história assim, é legal, mas assim, não tem uma novidade, não é realmente algo, nossa, que criaram, né, assim... Então, porque assim, não tem como, se é continuação, não tem como não ser mais do mesmo. Automaticamente já vai ser mais do mesmo, porque é uma continuação. Você tem que sair da caixinha do mais do mesmo. Já que é mais do mesmo, que é uma continuação,
Vamos... O que a gente pode... Como pode melhorar isso aqui? É difícil, mano. É difícil você achar continuação de fato, porque assim, você tem diferentes tipos. Você tem aquela continuação, que é o que eu tava falando, que não é uma continuação, só é mais do mesmo. Geralmente filme de comédia, assim, como não tem necessidade de ter uma continuação na história... não tem uma história sólida por trás. Então, não, até tem, mas é a mesma, eles ficam repetindo. Não tem por que evoluir essa história. Então você pega, por exemplo, somente filme de bicho, Beethoven 5. São sempre as mesmas piadas, são sempre os mesmos sketches. Dr. Dolittle. Dr. Dolittle é sempre a mesma coisa. Não dá pra você sair muito. A não ser que você pega, tipo, sequências que deram certo. Por exemplo, o Império Contra-Ataca. Star Wars. Cara, quando saiu o Império Contra-Ataca, pra mim é o melhor filme do Star Wars. Seguido do Rogue One. Pra mim são os 2 melhores filmes de Star Wars até hoje. Tudo. E a Caravana da Coragem. Não, mas esses 2... Pra mim, da trilogia original, a primeira, o Império Contra-Ataca é o melhor filme. E é o segundo filme. O primeiro já foi muito louco. Aí você assiste o segundo, você fala, caralho, é porque você tem plot twist, você tem aquela coisa que... Então, isso que é legal. De certa forma, você cria uma expectativa. Isso. E essa expectativa ela é superada. Você fala, exatamente. Nossa, E não, cara, realmente não é difícil fazer isso. Depende no miolo que você já criou. Por isso que a Hollywood fracassa muitas vezes. Porque não expande. Fica fazendo mais do mesmo. Essas continuações que são mais do mesmo. Não tem um bagulho novo. Não muda. É aquela receitinha também. Tá dando dinheiro? Continua. Igual Se Beber Não Case. Né? Você vê os 3 Se Beber Não Case, isso é a mesma coisa. Como é comédia, acaba dando engajamento. Então, porque a comédia não é uma arte que tá ali pra te prender a longo prazo. Porque não tem coisas que precisam de muita explicação. O humor é rápido. Você não precisa contar uma história de 1h30 pra contar uma piada. Sim. Em 1h30 você pode contar trocentas, mas você não vai contar 1h30, uma piada. Não tem graça. Porque o humor, ele funciona rápido. Essa explosão, esse pego de surpresa, o punchline que dá humor na coisa. Outras coisas não. Ficção, romance, você precisa de horas para poder desenvolver, né? Isso. Tem uma trama. A comédia não. A comédia não. A comédia, como é sketch, então você... Comédia, tipo, ainda mais comédia pastelão. É sempre a mesma coisa. É sempre mais do mesmo. O gordo e o magro, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Chaves. Até hoje o Chaves eu dou risada. Até hoje eu assisto. Não, é sempre Bean, a mesma coisa. Mr. Bean é sempre a mesma coisa. Olha que Mr. Bean parece que tem um monte de episódios, mas não é... Não. É uma temporada só, são 12 episódios. É muito louco, né? Todo mundo acha que deve ter umas 5, 6 temporadas no negócio. Não, são 12 episódios só. Quando o dia que eu descobri isso, eu falei, eu vou ter que olhar na internet, que não é possível. Eu cresci vendo Mr. Bean, mano, eu vi uns trocentos capítulos, aí tava lá. Só faltou o Google responder, não, você viu 12. Não, isso que é engraçado, né? Você, a impressão de... Ele nunca fez continuação. E você pode assistir 1000 vezes a barato e você fala assim... Sim, você vai dar risada. E ele não fez continuação. Pediram, eu imagino que devam ter enchido o saco dele, mano. E ele falou, não, eu já fiz. Eu escrevi uma história com começo, meio e fim. Eu entendo vocês, o desejo de vocês de que essa história continue. Mas pra mim a história acabou. A não ser que o autor, às vezes, ele vende os direitos e aí... O bagulho com os direitos, sim, cria a versão dele, faz o que a Disney fez com Mas eu acho legal as histórias dos irmãos Green, por exemplo. Eu acho legal isso até pro próprio criador, porque o próprio criador do personagem nascimento, vida e morte. Legal não é muito. Legal não é muito. São pouquíssimos os casos que o criador ele ficou satisfeito depois que ele vendeu os direitos. Não, eu falo assim, como que não como os caras adaptaram. Alan Moore é uma. Alan Moore nunca elogiou nada que fizeram no bagulho dele. Não, tô falando dessa questão de... Quando você vende, aí você perde... Não, já era. Mas no caso do Mr. Bean, eu acho legal, assim, de você, criou, nasceu... Ele manteve e ele morreu. Ele teve o começo, meio e fim. Isso. Né? E assim, tá lá. Não mexe mais nisso. Né? Vamos trazer mais nada de volta. Então, é o que eu falei. Ele não... Acabou. É que chega essa parte das continuações, perde a graça. Por Já exemplo, contei a história. Exterminador do Futuro. Cara, eu não sei qual que foi o último, mas acho que eu parei no terceiro. Mano, porque assim... Por que o Exterminador do Futuro... Não adianta. Eles tentam meter esses plot twist no negócio pra ver se mantém o bagulho vivo, mas porque assim, viagem no tempo é foda, mano. Não dá pra você ficar arrastando viagem no tempo
A não ser que você conclua devidamente como deve ser concluída uma história de viagem no tempo. Assim como foi Dark, assim como foi o Umbrella Academy. Cara, quando você muda, você viajou no tempo e você mudou o bagulho, tem que voltar tudo a como era antes, mano. Não dá. Você cria um looping, você entra no paradoxo do avô. Você se você demais, cara. Você voltar pro passado, então, você volta pro passado e modifica alguma coisa, pode ser que o seu antepassado não nasça ali. E aí no futuro você não vai nascer. Se você não nasceu no futuro, como é que você construiu a máquina e voltou no tempo? Você cria um paradoxo. Isso é um paradoxo. Então, você só resolve viagens no tempo, filmes de viagem no tempo, ou o bagulho não resolve e continua, ou você entra na fantasia total e modifica as coisas, igual De Volta para o Futuro, ou você faz igual o que a gente tá falando agora, o... Ai, fugiu. Matrix? Não, do... de bagulho de viagem no tempo. Ah, sim. Ou você quebra, volta tudo como era antes, ou você entra na fantasia, que é igual De Volta para o Futuro, ou você fica no looping eterno. Você não sai, que é o Exterminador do Futuro. Por quê? O Exterminador do Futuro, o pai do John Connor volta no passado pra salvar a Sarah Connor, que ela era a mãe do John Connor, o cara que liderava, que tá liderando os humanos lá no futuro, na rebelião contra as máquinas. Sim. Ok. Ele não sabia que ele era o pai do John Connor. Então ele volta, ele encontra a Sarah Connor, ele engravida a Sarah Connor, e aí nasce o John Connor. Beleza, ele salvou do Exterminador. Mas aí já quebrou, porque ele só voltou no passado. É que eu lembrei do Reborn. Bebê Reborn. Eu lembrei o Corno Reborn. Porque como ele volta no passado, porque o futuro que deu ruim lá, o John Connor morreu. Sim. Na verdade, não. Na verdade, começa diferente. Na verdade, não. A máquina manda o Exterminador pra matar a mãe do John Connor no passado. E aí ele não liderar no futuro. Então, quer dizer, isso daí não afeta a história da coisa, porque até então a Skynet, o projeto, tudo da Skynet... Não dá, porque a Skynet é baseada na tecnologia que veio do Exterminador. Então, o John Connor tem que nascer. Porque se ele não nasce, a máquina não manda o Exterminador do futuro. A Skynet não manda. Pra quê? Então, se ele nasceu, a Skynet é fruto do próprio bagulho que ela fez. É tipo o Voldemort matando o Harry Potter. Ele foi lá e cagou. Ele se amarrou no negócio que ele ia se fuder lá na frente. Foi a mesma coisa. A Skynet fez a mesma coisa. Ela não consegue sair desse looping. Ela não consegue matar o John Connor porque ela só existe por causa do John Connor. Então, ou você volta e zera tudo, tipo Dark, ou você acaba a história. E fica na fantasia, tipo De Volta para o Futuro. Que você alterou o passado, refletiu no futuro e todo mundo ficou bem. Aí não, vamos continuar a franquia. Cara, imagina o James Cameron surtando vendo essas coisas, velho. Porque ele é o pai da criança. É muito louco ele assim, fez o primeiro e o segundo. Aí teve o terceiro, aí você descobre... O que é no terceiro? Que o John Connor, ele é o Noia. E aí o Schwarzenegger vai e salva ele. Aí tem a minazinha. Aí chega a Android, que é uma superior, é uma mina. Isso, o Exterminador agora é uma mina, é uma loira de rabo de cavalo. Aí depois tem o Christian Bale, que aí mostra no futuro já o John Connor adulto, já na treta, já no meio da... Porque nunca mostrou essa parte. Isso é legal, é um bagulho novo. Sim. É um bagulho novo. Tem que sair um pouco da caixinha do de volta aqui no nosso tempo, porque os caras ficam trazendo pro nosso tempo pra ficar essa coisa contemporânea e chamar mais a atenção da gente. Dessa vez não. Eles não, vamos mostrar como tá no futuro agora. O John Connor, já que foi salvo, agora vamos mostrar como é que tá. Outra versão, a de treta, outro lado. a treta dele com a máquina. Aí chega lá e tromba uma máquina tão avançada que ela imita a humana, ela tem até um coração. Que aí, se eu não me engano, ele doa esse coração pro John Connor. Eu não assisti, não. E aí veio outro depois, que aí o John Connor é uma máquina. Mano... É uma loucura. Os caras vão perdendo a mão. E aí nessa de... Porque assim, viagem no tempo sempre vai atrair a galera. Sempre. Todo mundo gosta de viagem no tempo. Porque mexe com a fantasia dessa possibilidade de você alterar alguma coisa ruim no passado e melhorar no futuro. Essa é a ideia. Então, mas eu acho ainda que assim, mesmo que aconteça tudo e zera tudo, ainda assim rola um pra zerar tudo de fato mesmo que faz tudo esse... Isso assim, trazendo pra uma certa realidade em si. Por mais que... Não tem como você desver o que você já foi visto. Então, quem
Como apagar... Não, aí eu não, então, tudo bem. Aí eu não sei como que funciona a mágica do Doutor Estranho no universo, de que se você alterar... Ué, no De Volta para o Futuro é assim. Toda vez que eles voltam e alteram, só eles lembram o que aconteceu. Não, mas então... As pessoas não lembram porque, na verdade, criou-se um universo novo. Mas é isso que eu quero dizer. Isso também tem no efeito borboleta. Mas o cara ele vai, toda vez que ele volta, ele cria toda uma vida de lembranças e vai sobrecarregando o cérebro. Porque esse é muito louco. Esse é um problema O primeiro também. É outro que fizeram... Você assistiu os outros? Qual? O efeito borboleta? Não, assisti um também. Tem o primeiro do Aston Kutcher, que é sensacional. Sim. E aí fizeram acho que mais 2 depois. Eu assisti um também, porque eu só assisti o primeiro, porque pra mim foi o suficiente pra poder... Então, tem história que já tá bom, já contou. Porque eu entendi. Entendeu? Não sou tão burro assim. Só se o enredo fosse, se o roteiro realmente valer a pena, assim, fizemos, Efeito Borboleta 2. Só que na realidade não tem nada a ver com o primeiro. Só pegaram a franquia, colocaram o mesmo nome, só que fizeram uma outra história. Só que ainda assim vai ser mais do mesmo, que vai ser... É, que eu tô falando, de qualquer forma vai ser mais do mesmo. Como é continuação, sempre vai ser mais do mesmo. Entendeu? Mas não tem jeito, não dá pra escapar disso. Se é um roteiro legal, uma trama legal, legal. Só que podia ter outro nome, não precisava ter chamado Efeito Borboleta. Então, mas porque é aquilo lá, é a mesma coisa ou não é? O Rage Against the Machine, quando o Zack saiu e entrou o Chris Cornell, virou o Audioslave. Mudou o som. Mudou tudo. Muda tudo. O paradoxo do navio do Teseu. Já viu esse bagulho? Já. Isso é muito louco. Então, pra quem não sabe, funciona assim. O Teseu, ele tinha um navio e tava num... O navio do Teseu tá no museu. E aí vai passando o tempo, vai apodrecendo. E o pessoal vai repondo as partes de madeira que vão apodrecendo, eles tiram e colocam uma nova. E vai repondo. Com o passar do tempo, todas as madeiras que tinham foram substituídas. Sim. Aí a pergunta é, esse navio continua sendo o navio do Teseu? Ou agora ele é outro navio? Isso é... Eu não lembro quem foi o filósofo que levantou essa questão. E aí tem um outro bagulho ainda que eu vi no WandaVision, que o Visão levanta essa daí. Ele fala, e se eu pegar as madeiras podres daquele navio que foi trocado, nesse primeiro processo, pegar essa madeira e restaurar essa madeira, de alguma forma, mesmo que seja, por exemplo, aí eu tô falando, não Visão, mas por mágica, de fazer essa madeira ficar nova de novo e remontar o barco. Esse barco é o do Teseu agora? Que tá com a mesma madeira que foi feita? E aquele? Qual que é o verdadeiro? Qual que é o barco verdadeiro? Qual que é a réplica? Então, os dois são réplica. Os dois são verdadeiros. Esse é o ponto. Então, você só uma questão. Esse é o ponto. Os dois são verdadeiros. Então, eu nem sei por que a gente entrou nisso. A gente tá falando de viagem no tempo. Então, exatamente. É o paradoxo. Do paradoxo. Então, ele... Voltando. Que você tinha falado aquela hora, de apagar tudo. A gente deu uma... Vamos voltar no ponto que você falou. Então tá, e aí voltou, e como é que muda todo mundo? Quem viu, viu. Como é que vai desver? Mas quem viu, mesmo que carrega solo com ele, a informação que já foi vivida, ainda assim vai ter uma visão diferente de mundo. Sim, isso é o que acontece no De Volta para o Futuro. Com o Martin e com o Doc. Eles veem tudo. É como se fosse uma transformação pessoal. Não tem como você viveu aquele processo, aí você voltou... Você tá falando, por exemplo, no De Volta para o Futuro, no 2, quando eles vão no futuro, ele volta, não é que ele vai pro futuro, ele volta pro tempo dele, em 85, e aí o Biff tinha usado o almanaque e ficou rico, montou virou o Trump e virou presidente. Que loucura. Mano, o presidente ele ainda não era. Ele era super rico, ele era um Trump. Tanto é que até uma alusão ao Trump Tower. Parece o Trump Tower, a casa dele, o cassino dele. Enfim. O Martin, ele viveu aquilo lá. O Doc foi só um pouquinho, porque o Doc vem, resgata ele e eles vazam. Mas o Martin encontrou a mãe dele. Ele viu a mãe dele, que ela fez silicone. Ele descobriu que o pai dele foi assassinato, que o Biff matou o pai dele. Depois ele volta e tudo isso some. Some assim, dentro dessa temática, né? Porque até então é uma linha de universo. Que se você falar no multiverso, não é que não existe. Se você aplicar a teoria do multiverso dentro da temática do De Volta para o Futuro, o Doc ele não viaja para o passado e presente. Ele viaja para dimensões diferentes. Ele viaja para tempo, não é no tempo. Quando ele fala que quando ele voltou e entregou o Biff, pega o almanaque, cria uma nova linha do tempo, na verdade ele busca acessar essa linha do tempo que já existe, é uma possibilidade. Sim. Das infinitas possibilidades que existem no universo para tudo, essa existe. Então a máquina do tempo, na verdade, do Doc, ela não volta nem vai, ela escolhe um lugar e entra nesse universo, nesse ponto, nessa escolha, nessa possibilidade. E eles, no caso, eles nunca esquecem.
Quantas vezes eles forem... Não, sim, que sim. eles... nós alteramos o futuro e nós alteramos o passado e criamos um futuro diferente. Na verdade, você entrou no futuro Não, que já existe. É que nesse caso, como ele é praticamente um viajante aí de intermundos... Sim, na universo. verdade, ele... Bom, por mais que ele possa afetar pela presença dele em cada lugar, mas também ele meio que não fica fixo em uma, de certa forma, né? Só no dele. Só no dele. Na verdade, ele existe em todos. É sim. Tipo... tem esses... Onde, por exemplo, quando eles voltam pra 1885, no Velho Oeste, o terceiro. Eles não existiam ali. Então eles voltaram, viram ele, eles mexeram, alteraram o ambiente e, querendo ou não, você altera o futuro. É o efeito borboleta. Se você... Tem um dos Simpsons que é muito louco. Eu não lembro quem é que volta no passado. Seu vovô, seu Homer. Ele pisa numa libélula na Era Jurássica. E aí quando ele volta pro presente, cagou tudo. Porque aquele bagulho mudou toda a linha temporal que chegaria ao efeito borboleta. É a teoria do caos. Não, efeito borboleta, perdão. Teoria do caos é outra coisa. E... De Volta para o Futuro... Quando eles voltam pro Velho Oeste, eles estão alterando. Porque eles estão interagindo com a galera ali. Eles podem interagir com alguém que ia fazer alguma coisa, essa pessoa deixou de fazer alguma coisa. Eles não vão descobrir porque são coisas pequenas. Não, sim. E outras ramificações. Isso, né? Mas, sim, eles alteraram. Nessa vez, quando você volta para um tempo onde você ainda não existe, você tá alterando uma linha temporal que você... Essa, literalmente, você não deveria estar ali. Por isso que tem a TVA do Loki lá, pros caras ficarem pegando quem é que fica jampeando aí no rolê. Mas é muito louco essa parte de continuação. Eu tô lembrando do Batman. Tem uns Batman aqui, pelo amor de Deus. Né? Mano, é assim. Isso eu posso falar com propriedade. Não, assim, ó, eu não julgo, mas a questão eu julgo. Assim, ó, pelo que se tem de conteúdo escrito, né, do Batman... Não, mas os caras, a indústria cinematográfica nunca procura o material. Eles usam levemente como referência. Nunca vão fazer um bagulho fiel. Não sei por que não fazem um bagulho fielzão. Isso eu fico muito puto com isso, mas não, assim, o Batman entrando nesse universo de quadrinhos. Muito louco. Rapidinho, pra explicar. Porque todos os super-heróis que existem, todos, são baseados no Batman e no Superman. Você tem um que é um semideus, ou se bobear até pode ser considerado como um deus, e o outro que não tem nada disso. Sim. Que é humano. Todos os outros heróis que foram criados depois, ou eles têm poderes, é parecido com o Superman, ou eles não têm poderes, é parecido com o Batman. Eles são o Adão e Eva do bagulho, o Batman e o Superman, dessa coisa de poderes e super-heróis que vieram depois. Quando o Tim Burton pegou pra fazer o primeiro Batman, quando foi? 89? Eu acho que foi por aí. Não, 93. Não, mas, por aí. A campanha promocional o marketing que fizeram em cima do filme do Batman foi muito louco. Primeiro porque eles não... Igual hoje, tudo que você vai ver de marketing de filme tem que ter o rosto do ator. Tem que ter os atores principais, tem que ter o rosto dos caras lá. Não... Sim. Nesse daí só tinha o logo do Batman. Só o logo. Ele foi o primeiro filme de super-herói assim... Você teve os do Superman antes, mas é o que eu falei. O Superman é uma classe de herói, um tipo de personagem. O Batman é outro. O Batman é o mais próximo de nós. Só porque ele não tem poderes, mas nem todo mundo é bilionário. E quando o Burton teve a série do como é que é o nome dele? A série de 60 lá, que era... Eu assisti pouco. Do Batman? Que era do Adam West. É ruim. É ruim porque nós somos já outra geração, a gente espera, a gente tem uma expectativa, a gente cresce vendo um tipo de tecnologia e quando você olha esse bagulho pra trás, você fala, não, é ruim. O contexto em si do que seria super-herói. Então, você vê que assim, era meio que tipo... essa parte de salvar, alguém tinha que salvar, é a temática, o Batman, né? E o Robin salvavam. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Rolava uma certa piada ali, grotesca. Sim. Né? Tinha a sátira. A sátira. E aí você tem o primeiro filme do Burton, que é excelente. Excelente. Sim. Você tem Kim Basinger, você tem o Michael Keaton. Escolheram um baixinho careca pra fazer o Bruce Wayne, mas beleza, passou. Passou.
Você tem Jack Nicholson fazendo o Coringa, que na minha opinião pra mim é o segundo melhor. O Heath Ledger ganhou, mas o dele é sensacional. Não, sim. A sequência dele, que é fenomenal, que eu acho muito louca, flopou. Aqui a gente era bem criança na época, bem molecão. A gente não tinha essa visão comercial, mas ele flopou. E ainda assim, depois ele arrebentou. Mas no começo, não pegou bem. E aí depois vem o Joel Schumacher e começa a cagar na porra toda. Primeiro foi com o Val Kilmer, que o Val Kilmer é o Batman. E aí os inimigos são o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey. Cara, o sonho da galera da década de 90, 2000, ver um filme do Batman, era ter o Schwarzenegger fazendo o Venom, o Ed Brock, o Jim Carrey fazendo o Carnificina, o Clastus Case. Nunca rolou. Nunca aconteceu. E aí, nesse do Val Kilmer, me colocaram o Tommy Lee Jones pra fazer o Duas Caras. Nada contra, eu adoro o Tommy Lee Jones, mano. É um cara, um ator. Não, sim. Mas. Essa parte de realmente do perfil do cara pro personagem. Igual o Jim Carrey de Charada. Eu entenderia muito mais ele de Coringa, outro personagem mais psicopata, do que eu acho que seria melhor. O Charada. O Charada ele não é. Não, ele é mais centrado. Enfim. Ficou uma merda. Concordo. Aí na sequência. Insistiram, pediram pro Joel Schumacher de novo, aí ele vai, aí ele traz o George Clooney. O George Clooney tava no auge. Vamos oferecer. Eu tenho uma entrevista dele muito louca. Ele fala: ele falou, eu tenho um pôster do meu Batman no meu escritório que eu olho toda vez pra me lembrar de não ser ganancioso. Porque o Warner ofereceu um saco de dinheiro pra ele, mano. E ele aceitou. E aí, os vilões nesses são o Schwarzenegger fazendo o Mr. Freeze e a Uma Thurman fazendo a Era Venenosa. E o Bane. E tem o Bane. O Joel Schumacher, o problema do Joel Schumacher é que, assim, ele quer fazer o bagulho bem próximo do comics. Então você vê, principalmente a maquiagem do Duas Caras, o uniforme do Ridley. É um negócio, ele tá tentando trazer mais próximo algumas coisas mais próximos da HQ. Mas algumas outras coisas ele pisa fora demais, mano. Igual o Batman, a armadura do Batman com mamilos, mano. Pra que porra de mamilo na armadura, mano? Cartão de crédito do Batman. Tem hora acho que é no 2 do George Clooney. Ele me saca um cartão de crédito que tem o símbolo do Batman. Mano. Você tá de caô comigo? Não, então. Sério? Vamos parar pra pensar. Vamos dissecar esse bagulho um pouquinho. Como é que você não vai descobrir quem é o dono do cartão? Não tem como. Porque ele não deve ter a própria operadora dele. Deve ser Master ou Visa, aquela merda. E mesmo que ele tenha, vai ficar mais fácil ainda descobrir quem é o dono do negócio. Mano, é uns bagulho que... Fora o Batmóvel, essa necessidade de ficar reinventando a coisa, eu até entendo. Todo diretor, todo cara que vai fazer quer deixar a sua visão, a sua marca. A sua marca, a sua assinatura. Então, você faz algo bom, né, velho? Você tem alguns casos de sucesso. O do Tim Burton é muito bom. Sim. E ele mantém. No primeiro e no segundo é o mesmo Batmóvel. E aquele, pra mim, é um dos mais legais, mano. Sempre, aqui, de novo, é o bagulho nostálgico. É o negócio... Pra mim, aquele Batmóvel é o primeiro. Vieram os outros depois. O desses filmes do Schumacher, até que é muito neon, é muito chamativo. Mas não são tão zoados. O do novo, do Christopher Nolan, da trilogia lá com o Christian Bale, o Tumbler, que aquele é um tanquezão. Eu achei muito louco, mano. A galera meteu o pau. Eu achei muito louco. Que não sei o quê, que o Batmóvel tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ser assado. Falei, porra, o cara literalmente ele representa um guerreiro. Um soldado contra o crime, contra tudo. E você quer que ele tenha um carrinho... Não, meteram um carro de guerra mesmo, mano. Tanto é que nem foi ele que fez o Batmóvel, porque sempre é o Wayne que constrói o Batmóvel. O Batwing, tudo ele que constrói, tudo ele que faz. Esse não. Esse foi o Lucius lá, o personagem do... É da empresa dele, é o Wayne Enterprise que construiu, mas não foi a mão dele direto. Aliás... Praticamente quase tudo. No primeiro ele pega tudo da empresa, da Wayne Enterprise, é verdade. Ele não cria. Nesse Batman ele cria. Depois ele deve criar as coisas dele, mas ele inicialmente ele usa muita coisa que já tinha da Wayne Enterprise. A sequência do Nolan é um caso de sucesso. O primeiro é sensacional. O Beginnings é muito bom, contra o Ra's al Ghul, do Liam Neeson, excelente Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. E depois vem a sequência, mano, Cavaleiro das Trevas. O Heath Ledger de Coringa. Você é louco, ficou bom. Toma no cu, mano. O cara ganhou um Oscar, mano. Ficou muito bom. Pô, ficou excelente. Ficou melhor que o primeiro. E aquele bagulho. Como é que ele saiu como é que o Nolan saiu da caixinha do mais do mesmo?
ele fez um filme do Coringa, ele não fez um filme do Batman. O Batman é o coadjuvante no Código das Trevas. Sim. Ele tá ali só pra se fuder, pra ver a Rachel morrer, só pra apanhar. Porque a estrela naquele filme é o Coringa. É o Coringa. É o Coringa. Então, o Nolan usou essa ideia pra sair da caixinha e estourar o segundo. E aí depois vem o terceiro, aí o terceiro ele volta... Inclusive até traz o próprio Hazal Ghul de volta. Aparece o Liam Neeson, o Hazal Ghul dele. Ele volta pras origens. Tipo, é uma organização, o cara tá fudendo, parou. O cara literalmente sequestrou Gotham. Muito louco isso. Mas é só o Bane. É um terrorista. É só o Bane. Não não que o Coringa não fosse, mas não tem muito psicológico, não tem profundidade. Tiro porrada de bomba. O Bane é tiro porrada de bomba. Não tem uma profundidade psicológica de personagem igual tem no Coringa. Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. E o Coringa do Joaquin Phoenix ainda traz mais ainda pra esse psicológico, que aí ali é só o Coringa, ali não tem Batman. O primeiro é excelente, o 2, então, falando de sequências que dão merda, eu nem assisti o 2 ainda, o do Coringa, que é um musical. Não assisti. Eu nem assisti, eu não vou assistir. Sinceramente, eu não vou assistir, mano. Cara, por puro preconceito, sabe por quê? Porque eu não gosto de musicais, mano. Eu não gosto, mano. Eu tolero os da Disney. Porque é nostálgico, Então, de certa forma. E depende ainda. Depende muito. E depende entendeu? da musiquinha. Depende. Assim, Então- eu não sou fã de musical também. Esse é um dos motivos de eu também. Não assisti o Coringa 2. Cara, os dois únicos musicais que eu gosto, rapidinho, são o Fantástica Fábrica de Chocolate original, com o Gene Wilder, Não, esse aí não tem. e o Mary Poppins, o primeiro original, com a... Mas o segundo ficou legal também. Essa regravação da Mary Poppins também ficou legal. Eu não vi ainda. É. Eu não vi. Que é com o Tom Hanks, né? Não. Não. O dele é o Disney. Quem faz... Tem o da Mary Poppins, que é a... Eu não sei o nome da mina, mas Ela é sensacional. Ficou legal é pra caramba. Caralho. Foi fiel ao primeiro. Então, isso que é legal. Você fazer uma releitura, ela é legal. repetir a história. Até pelo fato, por exemplo, Legal. Não é mais do mesmo. não é mais do mesmo. É uma releitura. É outra pegada. Fazer uma releitura com, assim, é legal. É mais do mesmo, mas Não. é uma releitura. Não, assim, ó, Eu cara, entendo. ó, Uma encheção de linguiça. Você pega um uma filme de perspectiva época, nova. que é uma época onde tinha uma limitação tecnológica de... Pra efeitos Pra especiais, né? tudo Sim. ali, entendeu? É que você tá falando de uma feiticeira. A Mary Poppins é uma Aí bruxa. quando você faz uma releitura pra atualidade, mesmo que você faça de época ou faça do atual, não importa. Não, mas você tem os efeitos especiais pra Porra, fazer o bagulho, a magia acontecer. A magia né? acontecer, cara. Então, Fica porque tudo- ela é uma bruxa. É. Então ela faz mágica. Antigamente, mesmo o antigaço, eu lembro da cena com... Qual que é o nome do cara, mano? Eu esqueci o nome dos dois, mano. Que ele tá na praça e ele é a visão de um vagabundo. Um bom vivan. E que ele fica ali na praça pedindo dinheiro, cantando e pedindo dinheiro. E aí ele faz uns desenhos de giz no chão. E aí tá a Mary Poppins com as duas crianças e ele faz vários desenhos. Acho que é um parque de diversões e eles entram no parque. Cara, esse filme é de 70 e alguma coisa, mano. 73, acho. Vou ver depois. Imagina como é os efeitos especiais pra se fazer isso. É muito prático, é muita coisa prática. Não tem CGI, não existe CGI. Não existe. Então... Entendeu? A limitação é aquilo que a gente viu. Então, quando você tem filmes que o lore, ele quebra a realidade suspensa nossa, por exemplo, magia, você tem que fazer um bagulho legal, porque senão fica zoado. Fica. Então, é o que você tá falando. Hoje, na verdade, eles fizeram uma releitura, e aí com toda a tecnologia que nós temos hoje, toda essa parte da magia original, que é literalmente a mesma coisa, a mesma história, fica muito legal. Fica mais bonito, é outro gráfico. Não é mais do mesmo, não é uma continuação, não é um bagulho... Não, só os efeitos tecnológicos de... Continuações que... Não, fala aí, eu preciso parar de ficar te cortando, né? Que senão eu esqueço. Fala aí, não, eu tô falando essa parte, tipo, televisão. Pô, cara, a gente assistia televisão de tubo, então analógico. Ah, sim. Então, melhora o gráfico. Melhora. Não, as placas, agora tem placa de vídeo nas TV. Não, assim, tudo, cara, que você vai assistir, o audiovisual, ele teve um avanço, uma melhora que você fala, caraca, velho, o bagulho é muito surreal. Sim, mesmo. é surreal. E rápido. Qual que você fala aí? Não, outro case de sucesso, de continuação... Robocop. Você é louco. Robocop 1 é sensacional. Não, muito louco. Robocop Nossa, 1 é sensacional. Quando saiu, mano, eu tava lá assim, ó. Robocop 2, cara, eu lembro que eu fiquei com medo do vilãozão lá, que é o cérebro do traficante, que a menina constrói Sim, o eu assisti robôzão até que ele acho que é. 2 ou 3. Então, o 3 ele já voa, mano. Então aí, o 3 já cagou, mano. O 2 ainda ficou bom, mano. Essa treta... Eu lembro da música. Da treta das duas máquinas, meio homem, meio máquina tretando, o bem e o mal. Eu achei legal.
É uma perspectiva nova. Pô, foi uma continuação boa. Aí no 3 os caras atiraram no próprio Essa pé. é a tendência, né? Atiraram no próprio pé. No segundo dá aquela melhorada, dá aquela upada, aí no terceiro, cara. É. Aí o que eu ia falar é que você, por exemplo, você tem um caso de sucesso, de continuação, quando você tem uma coisa de, por exemplo, mídias diferentes. Você começou de um jeito e passou pra outra, fez uma continuação em outra mídia e o bagulho continuou bom. Ou então, manteve o... A minha visão disso você tem o Peter Pan, a história do Peter Pan, a literatura do Peter Pan, e aí você tem uma continuação que o Spielberg fez, que é o Hulk, a volta do Capitão Gancho. Não, essa ficou muito boa. Que é com o Robbie Williams, com o Dustin Hoffman, com a... Ela aparece que fez com o Michael Douglas, esqueci o nome dela. Ela aparece Ela pediu pra aparecer, ela faz uma pontinha. Mas enfim, o Dustin Hoffman, a atuação do Dustin Hoffman nesse filme, como o Capitão Gancho, ele tinha que ganhar um Oscar ali, mano. Ele tinha que ganhar um Oscar. Se eu não me engano, acho que ganhou um Oscar esse filme, eu não lembro. Ou foi indicado, foi com certeza. Mas... saiu da literatura, não é um filme do Peter Pan, porque ali é como... A história do Peter Pan já foi contada. Ali agora é uma outra história. O Peter Pan cresceu. Tudo bem, existe toda essa mitologia de você, essa mítica de isso o Peter Pan crescesse e tal. Pois os caras fizeram, ele cresceu. E aí ele precisa voltar pra Terra do Nunca pra salvar os meninos perdidos. Cara, e ele volta como adulto. Ele tem todo esse... É que antigamente é foda, mano. Tem filme, mano, que você... Em 1h20 não dá, mano. Tem que ser igual o Senhor dos Anéis, mano. Esse filme poderia ter 3 horas de duração, mano. Sabe? Podia ter 1 hora de filme só dele com os garotos perdidos, mano. Até ele retomar a persona do Peter Pan. Porque ele tem que fazer isso em 3 dias. É o acordo que a Sininho faz com o Gancho. Que o Gancho faz com a Sininho. Você tem 3 dias pra você transformar ele no Peter Pan. Porque senão eu vou te matar. E o Gancho ainda fala pra ela. E não vai ter palma suficiente que vai trazer você de volta. Essa cena é muito louca. Então, pô, ele tem 3 dias, mano. E aí em 3 dias, ou menos, acho, ele já volta a ser o Peter Pan. Isso é meio chato. É um bagulho que, psicologicamente falando, seria interessante você ter esse desenvolvimento. Seria todo um bagulho de um cara, um homem adulto, recuperar essa parte infantil, voltar, encontrar e evoluir em cima disso. Não, ele faz isso em 3 dias. E aí no 4º dia ele já derrota o Gancho, recupera os filhos e volta pra casa. O filme tem 1h20, 1h30, mas você conta os créditos iniciais e finais, você tem 1h10 de filme. Aí você fala, cara, 1h20 no máximo. Aí você fala, caralho, mano, podia ter 4 horas esse filme. E é uma continuação boa, é mais do mesmo, mas é outra coisa. É uma continuação que deu certo. É uma continuação. É mais que uma releitura, né? É mais que uma releitura. Na verdade, nem é uma releitura, é uma continuação. É uma continuação. Porque na realidade já tem. Só que ele saiu da caixinha. A pessoa que fez o Spielberg é foda. Ele saiu da caixinha. Ele não fez mais do Peter Pan lá com os garotos perdidos e contra o Capitão Gancho. Eu acho aquela questão. E depois? E depois? Aí? Então. E aí? Frieren, você assistiu Frieren? Não, Frieren. O anime? Assiste essa porra, mano. Ah, não assisti. Você tá enchendo o saco pra falar. Essa é a pergunta. Ô, Crunchyroll, dá uns descontos aí, cara. É verdade. Você precisa assistir? Depois eu vou te passar o meu login assim, você entra lá, caralho. Esse é muito louco. Esse é literalmente... Você tá enchendo o saco. O lore desse anime literalmente é isso. E depois? Porque louco. Eu acho que... das continuações, eu acho que é da hora é isso. Às vezes dá uma deixa, ou às vezes dá a entender que é uma deixa, e às vezes o cara pega... Às vezes não é porra nenhuma. Então, na realidade... É interessante isso que você tá falando agora, que eu tava pensando nisso agora. Não é nada. Não é uma continuação. Não é uma continuação. É todo mundo, os mesmos personagens, no mesmo universo, com curto período de diferença do que eles fizeram no final da outra saga, por assim dizer. Então, não é uma continuação. A história já foi contada. A história já foi contada. O que tá contando agora? Qual que é a história agora? Não, agora tem uma história que a personagem ela tá seguindo, tá fazendo o bagulho dela, mas é mais do mesmo? Não, porque a gente não viu. Sim. O primeiro capítulo, literalmente, é o último capítulo da saga que nunca existiu, que é só a história que foi contada, que te conta. Eles derrotaram o Rei Demônio. Acabou. E é RPGzão. Você tem um guerreiro, você tem um anão, você tem um healer e você tem uma elfa. É isso, é Dungeons and Dragons total. É SK ou não? Não, é um universo próprio. E aí, eles tinham que derrotar o Rei Demônio. Não foi um bagulho fácil, foi uma guerra, já vinha sendo travada, acho que pela personagem da Frieren, acho que já é milenário o bagulho. E eles derrotaram, conseguiram. O primeiro episódio mostra eles voltando pra casa. E aí? E depois? E aí eles combinam putz, cara, eu assisti acho que o primeiro episódio aqui até uma vez. Eles combinam de se reencontrar daqui, não sei, X anos. E aí eles se encontram. E aí os 3 vão envelhecendo. São 2 humanos, um anão e uma elfa. Ela não envelhece, nunca. Ela já tem mais de 1000 anos.
quando ela faz essa quest com eles, ela já tem 1000 anos. Ela já é milenar. Caraca, foda. Então... Mas é legal esse, e o depois. O Beyond, então. O Beyond, aí também tem a parte... aí entra todo... a parte humana que ela não conhecia. Em 1000 anos ela não tinha entendido a relação humana. E aí ela começa a descobrir algumas coisas do relacionamento que ela tinha com o grupo dela. Cara, é muito louco. Mas enfim, é aquilo lá, de novo, é mais do mesmo, mas não é uma continuação. Eles já derrotaram a porra do Rei Demônio. Não, mas... Agora ela tá tocando a vida dela. Não, mas voltando assim, ó, uma coisa que eu fico... E aí fica aberto o bagulho. Não tem um objetivo, assim, derrotar alguém, que é os bagulho do anime. Derrotar alguém. Eu entendi. O que eu queria puxar de volta é um pouco essa parte dos filmes antigos, assim, que pra quem é de 90, né, que é tipo, sou de 81, sou de 80, né, mas a gente passou a adolescência ali, a fase adulta em 80, né, 90. 90. Então, essa parte de VHS, Cê é louco. como a gente esperava as coisas acontecerem, que até os próprios atores, né, que são, puta... Eu aluguei muito VHS, mano. Não, assim, eu falo dos lá atores... Lá na Contramão. Lembra da Contramão? Lógico. Dos atores que pra gente são ícones, hoje em dia eu vejo que falta muito isso, sabe? Tipo assim, de... A nova geração de atores não é uma coisa que, tipo, que era igual antigamente. Quem que vai ser o próximo Clint Eastwood? Quem vai ser o próximo Robert De Niro, tá ligado? Tipo assim, você tem essas... geralmente acontece essas substituições. Na parte onde que é mais visível, geralmente é filme de ação. Principalmente os caras... Ah, sim. Os bombadão. O The Rock substituiu o Schwarzenegger. Não sei, sim. Isso aí é bem... Outros caras que são boladão também vão substituindo. Van Damme. Não, sim, os caras, o Stallone. Chuck Norris. É que o Chuck Norris, mano. O Chuck Norris, ele fazia um cinema muito específico. Ele fazia muito... É igual o Charlie Bronson. Charlie Bronson, Chuck Norris fazia um bagulho meio tipo... É um lado B. É que o Charles Bronson... Você assistiu os Velho Oeste Pô, lógico. do Charles Bronson? Ixi. Porra, mano. Porque o pessoal lembra muito só do... Death Wish, né? O Desejo de Matar. Que é muito louco. A Magra que 44. É muito louco, que é animal. Mas o Velho Oeste dele é o... Ele é aquele bigodãozão. Como é que é o nome? Até do diretor lá, o Tarantino gosta dele pra caralho, mano. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. E... Cara, aí você pega o Desejo de Matar, acho que foi até o 3. Por aí. É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os 3 filmes são a mesma coisa. Ali, aí aparece a 44. Pra você ter uma ideia, é tão a mesma coisa que a única cena que eu lembro pica desse filme é quando ele pega uma meia, que ele enche de moeda a meia, mano, ele vem rodando e começa a dar dos caras, mano. Eu falei, essa é uma boa ideia. Mas que é muito louco, ó, é a mesma coisa, mas a sensação de assistir, a gente sabe que é a mesma parada. Mas na realidade a empolgação do que se é criado que é muito louco. Então, aí você assiste o 2, nessa empolgação. Quando você anuncia um terceiro, você já tá vacinado, mano. Já tá. O 2, porque no 2 você vai com expectativa. Numa época onde a gente não tinha nem os trailers que a gente via, ou era no cinema ou era no VHS, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha pra ver trailer, você só descobria na hora. Você assistiu o Johnny Wick? Quem? Johnny Wick. Johnny Wick? É uma... Acho que tem Fiz o Matrix, o Keanu Reeves. John Wick, eu não lembro de cabeça as coisas. Johnny Wick, eu pensei em tanta coisa, mano. Eu não lembro se era John ou se era Johnny. Se era John Wick. De Volta ao primeiro. Na verdade, o primeiro filme não chama John Wick. O primeiro filme se chama De Volta ao Jogo. Sim. Pelo menos aqui saiu como De Volta ao Jogo. Talvez eu não você sei como é em inglês. Tudo? Você vê exatamente isso que você falou. Você mais ou menos. A primeira, Aí eu assisti... Não, a primeira tem o boom do que aconteceu. Tem o boom, O que aconteceu. Tá, beleza. Aí ele foi e pegou o moleque. Se vingou. A Baiaga foi legal. Foi lá e pegou. O moleque matou o cachorro dele, ele matou a família inteira do cara e mais metade da cidade. Mas pegou o cara. E ainda tem o William Dafoe ajudando ele, amigo dele. Legal, a história é legal. É legal. Porque, filme de ação é legal. Não, é legal. Filme de ação é legal. Eu gosto. Pra mim, o melhor filme de ação de todos os tempos, Duro de Matar. Aliás, os três. Os três Duro de Matar. Pra mim, são os 3 melhores filmes de ação. Quando junta a parte cômica com a aventura. Sabe por que eu acho que eu gosto do Duro de Matar? E pra mim, é mais do mesmo. Os 3 é a mesma coisa. Não, mas... não muda. É o Charles Bronson, a mesma coisa. É o Bruce Willis substituindo o Charles Bronson. Porque o pessoal tem essa coisa... porque aí o Bruce Willis veio pra quebrar essa temática em 80, 90 dos caras super musculosos, que era o Stallone, o Dolph Lundgren, o Schwarzenegger. Eu falei, não, ele não é novo. Ele tá substituindo o Charles Bronson.
É só isso. Tá Sim. saindo um tiozão, porque a galera. Porque o pessoal, o sucesso do Duro de Matar é o homem comum se identificar com o personagem. Não é um cara super musculoso, é um cara. É um Homem-Aranha pra adultos. É um cara todo fudido, cheio de problema em casa, problema matrimonial, problema financeiro, problema psicológico, o cara todo fudido. E aí sequestra a porra do. Um monte de terrorista, entra no prédio, no Nakatomi Plaza, e aí o cara pisa no caco de vidro. O cara chega no final do filme, ele tá só o caramelo, mano. Com uma 44, Tá só o caramelo. Não, ele tá com ali é uma 9mm que ele usa que ele atira no Hans no final. Ele tá só o caramelo. Até então, os outros filmes de ação, os caras chegam no final sujo só. Às vezes nem sujo. Você vê o cara derrotou um exército inteiro e tá lá inteirão, não tá nem machucado. Caralho, você vê uns bagulho, tipo, não faz muito. E aí quando acontece, você pega o Rambo, quando ele tá com aquele, que ele tomou um tiro. Eu nunca esqueci essa cena, acho que é o 2, que ele tomou um tiro, e aí ele varou aqui, assim. Aí ele pega uma ponta uma ponta explosiva das flechas dele, as famosas flechas explosivas. Ele tira a pólvora, aí ele joga aqui na frente, joga na saída do tiro. Eu lembro. Aí ele pega um bagulho com fogo e encosta o bagulho pra cauterizar. Eu falei, caralho, mano. Não, o Rambo tinha disso. Isso que é legal do eu Rambo. falei, porra, mas. Então, é o tipo. Não é um super-humano, não ali, é, que, então, exército treinado então, pra matar. Quando então, veio o Duro de Matar, os caras falam, pô, fez sucesso porque tem essa semelhança do cara. Sim, resistência. Então, mas não era. O Charles Bronson já fazia isso. O Charles Bronson era um cara normal, era um policial. Você assiste o Desejo de Matar o Death Wish, ele é um cara normal. Ele nem é. Ele até meio barrigudinho. Ele é fãzinho, é normal, então, cara. Então, o John McClane do Bruce Willis, no Duro de Matar, não começou nada, parceiro. É esse processo de substituição que vai rolando. Os atores vão sendo substituídos. E voltando no que você falou, na minha perspectiva, eu concordo com você. Parece que a qualidade vai caindo. Você tem os estereotipos, que é o grandão de ação, você tem a loira dos filmes de romance, o casalzinho, você tem o outro, geralmente uma pessoa... Um padrão de personagens. Eu não vou chamar de feio, mas você tem atores que não se enquadram no que é estabelecido como beleza pelo mundo, e eles têm personagens específicos pra isso. Também tem essa classe, tem tudo lá. Só que a qualidade tá caindo, eu concordo. São os atores ruins, mano. É uma interpretação ruim, eu acho que, mas são sempre os mesmos tipos. Eu acho que esse boom de franquia... É meio limitado, na verdade, né? Esse boom de franquias faz com que isso aqui aconteça, né? Porque, por exemplo, até do Charlie Sheen, né? A Hora do Rush, você vê que assim, vira uma franquia... Mas ele não tem controle, né, mano? Não, sim, mas... Porque assim, ele fez o primeiro, deu sucesso. É dono da franquia, né? Aí e vai repetir até... Vamos fazer, porque... É a Disney, mano, com Star Wars. A franquia estoura, né? Ó, você pode colocar Rock. Não, mas Rock vende, velho. Rock sempre vendeu, velho. Sempre vendeu. Tá sempre ligado? vendeu. Rock, o Creed vai vender também, mas não como Rock, mas não. Vai. Então mas é só mais do mesmo. É mais do mesmo. É só mais do mesmo. Então, assim, eu acho que se faz algo bom, digno de ser assistido, é uma coisa. Agora, os caras gastam dinheiro com umas merdas. Primeiro, eu assisti todos os Rock. Eu gosto de todos. Não, primeiro, segundo, terceiro. Eu só não gosto do quarto, eu só não gosto do quinto. Com o Tommy Gunn, que esse é muito ruim, que é o que ele luta na rua no final. Esse é muito ruim. O Rock 6 é sensacional, que é ele velhão. Esse pra mim cara, esse é meu xodozinho. E aí depois veio o Creed, que eu gostei pra caralho, mano. Eu também. Achei muito louco. Eu gostei bastante. Falei, porra, ele treinando o filho do Creed, legal pra caralho isso daí. Eu gostei, tipo, isso que eu acho... É mais do mesmo, mas é uma continuação... Não é Rock 10. Exatamente. Agora Creed. é outro bagulho, é outro cara. Tem um caminho ali parecido, mas... tipo, é o Rock segurando a mão do novo até a hora que ele vai só. A hora que o cara que ele começar a seguir, ele solta. E aí o bagulho segue sozinho. Mas é o que aconteceu. Isso que é legal. Então, só que aí perde a mão. Eu nem assisti o último ainda, porque entrou o filho do Dragon, do Dolph Lundgren. Aí o filho do Creed... Vai lutar. É o terceiro ou quarto? Acho que é o terceiro ou quarto, sei lá. Então, o bagulho perde a mão, mano. Então, eu assisti o primeiro e o segundo. Cara, ficou muito bom. O segundo eu nem assisti. O primeiro eu assisti. O primeiro eu gostei. O primeiro eu achei muito louco. O primeiro e o segundo são bons pra caramba. O segundo eu não lembro de ter assistido. Essa parte de continuações, eu acho que isso que é legal. Às vezes não precisa ser igual... Poderia ter... fazer exatamente como essa parte do Rock. Não seguir é a mesma história, de certa forma, ali. Mas do mesmo. É crítico. Deu outro nome, sim, é outro contexto. Isso. Então, é um outro personagem, é outro significado, entendeu? Mas como o Rock está lá, você sabe que é dentro do universo Rock. Só isso. Está dentro do universo Rock é uma coisa. Então, e você segue com uma história diferente. Assim, isso é um mais do mesmo, mas na verdade, igual no Rock 3, acho que já não tem mais o Stallone. Isso é legal, assim, até eu não lembro. O último seriado que eu assisti foi o do John Wick, que é
é do passado, ainda não rolou, não tem nada a ver com o John Wick, mas porque eles criaram um universo o gigante universo do, John dentro Wick, do... então é sobre o hotel. É que o John Wick... Ah, tá. Tem é que tem no Amazon. É com... É o Mel Gibson que faz. Mel Gibson. É o Mel Gibson Cara, que faz. eu tava falando do Mel Gibson. Ficou bom pra caramba. O Mel Gibson é foda, mano. Ficou bom pra caramba. Você é louco, mano. Assim, cara, esses dias eu assisti de novo o Patriota. Puta, filmaço, que eu adoro. Coração Valente. O Coração Valente é... Mano, ele... Quando saiu, eu chorei, cara. Pra caralho. Os dois eu choro, mano. Eu choro nos dois. Você é louco. No final, quando a filha dele fala com ele no Patriota e no Coração Valente, quando ele morre, você é louco. Vai tomar no cu. Coração Valente é um dos melhores filmes que eu já assisti, mano. O Coração que Valente, filme bom, cara, mano. eu chorei. E que é muito louco... Cara, quando saiu, puta, parecia que era... Nossa, o meu olho brilhava, assim, tipo assim, a imagem, as coisas são maravilhosas e tipo... Mas olha como a tecnologia é muito louca. Tem um filme que, assim, que pra mim ainda... Quando eu assisto, parece que foi lançado agora. Não sei porquê, é o Iluminado. A qualidade... E o Poderoso Chefão também. A qualidade... Aí mesmo da época. Sim. Você vê que os caras usaram o melhor do melhor. Cara, hoje você coloca ali... Usaram fala, o melhor do melhor. Os caras já que vai fazer... fazer um bagulho... Sim. Então... A qualidade Então, é outra pegada, arte mesmo, que quebra, supera as paradas todas. Lógico, fala, cara, lógico, porque o bagulho foi bem feito. Não é sobre gastar uma quantidade exorbitante de dinheiro. É sobre gastar o necessário pra fazer o bagulho ficar... Perfeito, não existe perfeição. Mas pra ficar certinho com a visão do próprio diretor e da galera que tá fazendo, diretor, produtor, a porra toda. Quando tudo isso se alinha e você tem a grana, tudo isso, todos esses universos, todos esses planetas, o financeiro e o ideológico, e tudo se alinha, acontece essas coisas. Nasce, sai esse tipo de trabalho. Louco, né? Assim, por exemplo, assim, ó, para simples mortais, né? Como se cria um diretor, né? Eu não sei, como é que se torna um diretor de sucesso? Não sei. Diretor, né? Não faço ideia. Porque não basta... O diretor não é o cara que criou a história, por exemplo. Não. Né? O Alan Moore, por exemplo, é prova disso, que ele é puta de um... Bom, o Alan Moore, ele é... Então, é o que a gente tá falando de bagulho de não gostar das criações. Tudo que fizeram dele, o Watchmen, V de Vingança, ele meteu o pau em tudo. Tudo. Meteu o pau em tudo. E olha que ele acompanhou o máximo que ele pôde. Não, ele nem se envolveu. Teve foi o vídeo... Qual que foi o filme que eu vi a última vez dele? Mas essa parte da limitação onde ele podia então, lógico, se meter. É lógico. Não. Eu criei essa... Você quer fazer? Eu vejo meus direitos, tem que ficar quieto. Então. E aí os caras te chamam pra consultor e os caras ficam mudando o bagulho na sua cara e você não pode fazer nada. Só pra dar uma migué, né? Tipo só pode dar um migué. Só dá migué. Então, só dá migué. Tô aqui toda vez que eles fazem um Hellboy novo, falam lá, não, o Guilherme Del Toro vai participar, o Guilherme Del Toro tá não sei o quê. Aí, o de 2019, que eu com o cara do Stranger Things lá, esqueci o Robert, que tá no Thunderbolts agora, o soldado soviético. O perdeu a mão também. Nossa! Puta, mano. E eu tava lá em 2007, lá no cinema, mano. Assistia pré-estreia em Mogi das Cruzes. Pô, velho, é muito louco. Os caras perdem. Muito louco. Não, assim, a gente tá falando por cima, assim, pessoal, de uma forma que, assim, esporádica. A gente não fez, assim, ó, todos os 10 melhores filmes que então, mas alguma coisa... Mas aí é foda, né? Aí você tem algumas coisas, por exemplo, que param no terceiro. Ou quando é muito ruim, mas é um orçamento bem baixo, os caras vão até o 5. Tipo, Beethoven 5. A História Sem Fim 5. Porra, História Sem... Eu entendo, a História Sem Fim dá pra fazer filme até perder de vista. Até o fim. Quer dizer, não tem fim. Mas... Você pega Velozes e Furiosos, por exemplo, mano, tá no 10, os caras estão indo pro 11, os caras já tem carro no espaço, mano. Virou Vingadores. O primeiro é muito legal. O primeiro eu assisti no cinema. Não, eu acho que... O primeiro é sobre racha de carro. É isso. Cara, é sobre racha de carro. Sensacional. Literalmente lembrava o jogo Need for Speed. Era muito louco. Eu acho que até o terceiro ficou top. Então, aí no 2... No 2 já não tem o Vin Diesel. É só o Brian e o ator que fazia o Paul Walker e o Tyrese. Não sei o que é Tyrese. Que é o negão, né? Isso. E aí... Os dois... Como o Brian é um policial... Isso não foi um bagulho que introduziram novo... Ele tava resolvendo uma treta, precisou do parceiro dele, eles foram fazer o bagulho e resolveram o negócio. Ainda levaram uma grana no final. O Ramon, nem esqueci o nome do personagem dele. No terceiro, é o Desafio em Tóquio.
É sobre racha de carro também. E aí mudou tudo. Mudou a temática, eu achei mudou. legal, porque ficou muito louco. É um dos mais Você legais. vê o Vin Diesel, mudou essa parte do racha. Também não tem o Vin Diesel. Ele só aparece no final. Mas mudou tudo. Mudou. É drift. Ele só aparece no final, mas só a imagem mudou dele, a temática total. Mudou. Tudo, é racha, mas é um outro tipo de racha agora. De carro, tudo. O drift é muito louco. Tudo. Porque parte cultural, Japão, você sai fora da parte Você sai dos muscle car e dos super carros, que são carros de dragster, carro de 10 segundos, e você entra em outra categoria. Outra cultura, mano. É muito louco. Eu curto pra caralho. Esportivo. Eu acho muito louco. Não, achei muito louco. Acho muito louco. Eu assisti até o terceiro, depois eu perdi a semana. Não, eu já assisti todos. Assisti todos. Aí o 4. O 4. O que é o 4? Eu nem lembro. O 4, acho que o Vin Diesel já volta no 4. Eu não lembro qual é a temática. Mas ainda assim, se eu não me engano, ainda eles são. O Brian tinha embarcado já? O Brian embarcou qual? Não, ele tava lá ainda, porque no 5, que é a Operação Rio, ele tá. Que aí eu acho que é onde já começa a quebrar a realidade de. Não, no 4 tem a cena do. Não, você é louco. No 4 tem a cena da ponte lá que o Vin Diesel bate o carro e ele sai voando pra pegar a Letty que tava vindo voando. Eles. Mano, essa cena. Eu olhei e falei, virou Vingadores o bagulho. Mal eu sabia. Que depois tem submarino nuclear, tem um outro avião que pega o carro voando, que é com o John Cena. O último agora é com o Jason Momoa, ele é o vilão. Que é, se não me engano é esse. Que tem um carro no espaço. Os caras fazem um carro foguete. Não, é também. Pra destruir um satélite. Já, daqui mais 2 filmes e os caras estão em outro planeta já, mano. Mais 2 filmes eles estão combatendo alguma raça alienígena que vai tentar conquistar a Terra e o Toretto e a família vão ter que entrar nos carros de alguma forma salvar a humanidade. Os caras não envelhecem, os caras não morrem. Não, ele tá. O Vin Diesel tá ficando estranho. Ele tá ficando estranho. Esse último aí ele já tá meio estranho. Mas vamos envelopar e mandar, porque já. Pessoal, é isso aí. Vê qual a opinião de vocês, né? Qual a opinião de vocês? Cinema, o que vocês acham? Qual é a pegada assim de filme? Toda continuação é necessária. Não continuação quando você já tá no projeto da continuação. Tipo O Senhor dos Anéis. Fez o primeiro filme, existem mais 2 livros, mas vamos fazer. É uma continuação necessária. A gente tá falando de continuações de coisas que tinham acabado. Que histórias igual Matrix, que foram histórias com começo, meio e fim, e alguém foi lá e decidiu continuar. Você tem o caso do Matrix, que ficou uma merda, na minha opinião. E você tem o caso, por exemplo, do Peter Pan, que ficou ótimo. Que é outra coisa, inclusive. Sim. Então, hoje nós tentamos fazer essa análise de continuar. Até onde é necessário você fazer igual a Disney, ficar ordenhando essa vaca até não sair mais nada, mano. Faz com Star Wars. Os caras tão. É porque gostou de assistir filme. Quem não gosta de assistir um filme, mesmo se não seja cinéfilo ou não, todo mundo gosta de sentar ali. O problema é criar coisa nova, né? Esse é o problema. Mas é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta. Dê sua opinião aí. Se inscreve. Se curte filme, não gosta, qual é o gênero, qual é o estilo. Qual continuação não deveria ter sido feita? E qual deveria ter sido feita? Ou se quiser que a gente fale sobre um gênero específico também, que a gente não falou, tem o Poltergeist, assisti um. Porque o 2 já cagou. E teve o novo que também ficou zoado. E é uma releitura, não é os caras literalmente refizeram a história original. E ficou uma merda. Porque a gente fala sobre a diferença da aventura pra ação, né? Porque assim, filme de ação, filme de aventura, é a mesma coisa? Ou não é? O de ação pode ser de aventura, mas o de aventura não pode ser de ação. Ou não pode ser de ficção, até onde tiver esses limites. Onde estão essas linhas? Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Conan. Até a próxima. Então. Até mais.